E aí, pessoal, então vamos conversar um pouquinho, né? A gente quer, em primeiro lugar, aqui do Papo de Anjo, agradecer pelo pessoal que esteve prestigiando ali a live de ontem sobre TDAH e transtornos ocultos. E também a gente quer relembrar vocês que tá aqui no perfil do Insta, né? A live que rolou ontem com duas psicopedagogas. Quem puder passar ali, prestigiar, compartilhar, enfim, né? Talvez tenha algum amigo, alguma colega, algum colega de trabalho que está em busca de um diagnóstico para o filho, que está passando por algum momento de investigar, de repente, se o filho tem algum transtorno ou não. De repente, seja interessante para essa pessoa, né? Poder ouvir especialistas e ter mais informação. Mas eu tava aqui pensando, né? Vamos conversar um pouco, vamos se aproximar sobre amizade, né? Então, muitas vezes a gente, como adulto, né? Como ser humano, gente grande, acaba se deparando com algumas perguntas e pensando um pouco sobre os nossos relacionamentos, sobre aquilo que a gente tem cultivado como relacionamento, como amizade, sobre as pessoas que a gente tem entregado o nosso tempo, a nossa dedicação, a nossa lealdade, aquelas pessoas que a gente tem muitas vezes aberto as portas de casa e muito mais as portas do nosso coração, dos nossos sentimentos. E quando a gente é questionado sobre o que é ser amigo, a gente sempre fala, é ser uma pessoa parceira, aquele que tá ali sempre do lado, aquele que sempre ouve, aquele que sempre, que sempre, que sempre. E muitas vezes o ser amigo, se não na maior parte das vezes, é saber, né, que ninguém é igual a ninguém e admitir que as pessoas, os meus amigos, eles pensam diferentes de mim e os meus amigos admitirem, respeitarem, entenderem que eu penso diferente deles em muitas áreas e tá tudo bem. E a gente é amigo não pelos nossos ideais, até porque a gente não quer fazer campanha política, não é para isso que a gente se une às pessoas, mas nós somos amigos porque nós tivemos muitas coisas em comum que superam as diferenças. E isso fica para reflexão minha, de todos nós, que muitas vezes a gente fica pensando, né, por que eu não sei mais sobre daquela pessoa, por que aquela pessoa nunca mais me retornou as mensagens. Talvez seja só porque ela não te quer na vida dela, porque ela não me queira na vida dela e na rotina dela. E aí nós temos também que ter essa sensibilidade e entender que é necessário respeitar, que nem todo mundo precisa viver sempre junto, sempre colado, e na verdade a amizade não tem nada a ver com isso. A amizade não tem nada a ver com estar colado, com estar sempre nos rolês, com ser convidado sempre para os rolês, ou então estar sempre junto em algum churrasco, ou almoço de final de semana. Isso não tem nada a ver com amizade. Amizade tem a ver com entender que o meu amigo, ele tem voos diferentes, ele tem ideias diferentes e objetivos para a vida dele diferentes, e que eu posso sim ser amigo dele, continuar sendo amigo quando ele voar em outra direção. E eu também saber acolher, né, o meu amigo, os outros voos que ele tem diferentes dos meus e também acolhê-lo quando ele assim decidir se aproximar. A amizade não tem a ver com presença física, com aproximação física, mas com respeito e com condições de liberdade para que o teu amigo seja o que ele é. A gente sabe que são muitos pensamentos diferentes, as pessoas têm muitas rotinas diferentes, por isso que eu digo que não tem nada a ver com estar sempre junto, ninguém tem essa disponibilidade de tempo ou energia social para estar sempre junto, para estar sempre conversando, interagindo, saindo sempre para dar banda, para fazer churrasco, tomar chimarrão, tomar café, não é possível. As pessoas não dispõem desse tempo livre. E tem seus afazeres, como a gente tem os nossos, e não consegue estar sempre junto dos nossos amigos. Mas amigo mesmo, ele tá sempre na alma da gente, ele tá no pensamento, na lembrança, no afeto, no respeito, na oração. E é tão bom quando a gente sabe que pode bater, né, na porta daquela pessoa, procurar no WhatsApp, e ela vai estar lá e vai dizer, bah, que bom receber uma mensagem tua. E da mesma forma, a gente sabe muito bem que quando a gente procura alguém, como eu estava falando antes, e essa pessoa não retorna, e essa pessoa simplesmente não retorna, ou simplesmente fica ali só olhando os teus stories, não interage, não reage, não curte, não comenta, não discorda, não tem nenhuma reação, na verdade, a não ser assistir, por exemplo, né, nas redes sociais, que isso acontece muito, né, das pessoas assistirem todos os conteúdos, mas não reagem a nada
fora ali do teu perfil, dos teus stories, não buscam mais ter um vínculo contigo. Então isso realmente não é... Tá mais do que claro que a pessoa não está afim, né? Isso não é um interesse da pessoa fazer parte da tua vida. Ela não está assistindo os teus conteúdos, os teus stories, acompanhando as tuas redes sociais porque ela tem interesse em participar da tua vida. Ela tá ali, não sei por qual motivo, né? Mas ela está ali igual enfeite de pinheiro de final de ano, de Natal, ali ela está ali. Então, não seja uma bolinha de árvore de Natal e não se permita ser uma bolinha da árvore de Natal do outro, né? A coisa tem que ser recíproca, a coisa tem que ser, né, uma via de dois lados e não só a gente demandar interesse, amor, tá sempre como é que tu tá, e aí quando tu vem aqui, quando é que a gente vai saber um do outro, né? Não se anule em prol de relacionamentos que não retornam e que deixam às vezes muito claro que não sabem conviver com a tua ideia diferente, que pra ti fazer parte da vida daquela pessoa tu tem que se moldar às ideias dela, tu tem que concordar com absolutamente tudo que ela pensa e que na verdade talvez ela não queira um amigo, talvez ela esteja precisando de um pet, que pet, né, obedece aos comandos da gente. Então, a amizade é muito mais profunda, eu falo por mim, aqui as minhas experiências em relação a relacionamentos, amizades. E lembrando também, colega não é amigo, conheceu ontem não é amigo. Amigo comeu um quilo de sal contigo, né? Passou alguns desertos contigo. E amigo não é aquele só que também te aplaude o tempo todo, é aquele que quando vê que tu tá indo pra um lado errado, que tu tá fazendo algo que vai te prejudicar realmente, né? Algo de muita relevância, de muita importância, e ele dá uma puxada no teu freio, ele acende aquela luz vermelha e diz, opa, peraí, vamos conversar. Isso é amigo também. Amigo não é só aquele que fica feliz e diz que bom que tudo deu certo, e quando as coisas dão certo, ele aparece e diz, eu sabia. Amigo é aquele quando as coisas não estavam dando certo, ele estava ali pra chorar junto contigo. Não que ele tivesse que abandonar a família dele e viver o teu sofrimento, mas é aquele que mesmo lá na casa dele, tu sabe que está chorando contigo, que está sofrendo com a tua dor, que está contigo na hora boa e na hora ruim. É uma coisa bem óbvia, amigo é esse que fica na hora boa e na hora ruim. E é aquele que permanece, né? Numa geração, numa época de relacionamentos tão voláteis, tão temporários, de rodízio de pessoas na vida uma das outras, né? Amigo é aquele que permanece apesar de tu pensar muito diferente dele, apesar de tu buscar outros objetivos muito diferentes dos dele, apesar de tu já não frequentar mais os círculos sociais que ele frequenta, mas ele permaneceu e tu permanece na vida dele. Mas pra gente permanecer na vida de alguém, essa pessoa também tem que dar, né, essa liberdade. Também tem que demonstrar interesse, né, de que quer tu na vida dela. Então também precisa ter isso, é uma via de dois lados, né? Como eu tava falando, uma via de mão dupla. A pessoa também tem que te querer na vida dela. Não adianta a gente ficar tentando ali empurrar uma porta, né? Arrombar uma porta, né? Falando dessa parte de relacionamento pra participar da vida da pessoa, se a pessoa não te inclui em absolutamente nada. Absolutamente nada. E amizade não é palavra, muito menos palavra, né? Nenhum relacionamento é pautado e resiste na base da palavra, né? Conjuras que passam rapidinho, que se desfazem toda vez que tu discordar da pessoa. Isso não é amizade, isso não é jura de lealdade. A amizade resiste, a amizade permanece. E é bem aquela coisa, né? Os amigos verdadeiros, eles são raros, mas eles existem. Então eu tava refletindo um pouquinho sobre isso, né? Sobre o quanto muitas vezes a gente insiste em relacionamentos, não agora só falando de amizade, o quanto muitas vezes nós nos rebaixamos e nos descaracterizamos para agradar o nosso amigo, para que a gente possa ter uma chance, um voto de misericórdia de acompanhar a vida dele, fazer parte da vida dele. A amizade é muito além de um convite ou não convite para a festinha de aniversário, é muito além de uma inclusão ou não inclusão na rotina dele ou na tua. A amizade é ser e deixar a pessoa ser exatamente o que ela é e poder ser o que a gente exatamente é com o nosso amigo. Então é isso, gente. Continue acompanhando os nossos conteúdos. Hoje sai conteúdo novo de humor ali. Passem lá no canal, né? Se inscrevam e continuem acompanhando a gente aqui.